Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 41. Segunda-feira. Final feliz. Boa noite. Raquel beijou Ollie na testa e apertou o edredom em volta dele. Depois desceu a escada, sentou-se na cozinha e ficou olhando a chuva cair lá fora. Ela gostava da chuva. Refrescava o ar e limpava todas as coisas passadas. Um novo começo. Era do que precisava. Recomeçar. Ela foi até a porta de casa para ver se estava trancada. Pela terceira vez naquela noite. Duque é que tinha tanto medo. Ligou a televisão. Era uma espécie de programa musical. 3 pessoas no mesmo banco de piano. Sorriam uma para a outra. Como uma pequena família, pensou Raquel. Ela levou um susto quando um estrondo de trovão rasgou o ar. Você não faz ideia de como me assustou agora. Willy Barley balançou a cabeça e sua ereção em declínio acompanhou o movimento. Posso imaginar, disse Harry, já que eu entrei pela porta do terraço. Não, Harry, você realmente não faz ideia. O Sr. Barley se esticou, pegou o edredom do chão e se cobriu. Parece que o senhor está tomando banho, disse Harry. O Sr. Barley negou com a cabeça e fez uma careta. Eu não, disse ele. Quem? Então? Tenho visita. É, uma mulher. Ele abriu um sorriso torto e indicou com a cabeça uma cadeira com uma saia de camurça, um sutiã preto e uma meia preta solitária com elástico na borda. A solidão deixa o homem fraco. Não é mesmo, Harry? Procuramos conforto onde achamos que podemos encontrá-lo. Algumas pessoas, numa garrafa. Outras, o Sr. Barley deu de ombros. A gente se engana porque quer, não é? Claro, eu tenho a consciência pesada, Harry. Apesar de estar escuro, dava para ver as marcas de lágrimas no rosto do Sr. Barley. Promete não contar a ninguém. Harry? Foi um erro. Harry foi até a cadeira, pendurou as roupas no encosto e se sentou. A quem eu ia contar? Sr. Barley? A sua esposa? O quarto foi subitamente iluminado por um lampejo, seguido de um estrondo de trovão. Está bem acima da gente, disse o Sr. Barley. Sim. Harry passou uma das mãos na testa molhada. Então, o que você quer? Acho que já sabe, Sr. Barley. Diga assim mesmo. Nós viemos para levá-lo. Nós não. Você está sozinho, não é? Totalmente sozinho. O que o faz pensar assim? Seu olhar, sua expressão corporal. Conheço as pessoas. Harry, você chega furtivamente, precisa do momento de surpresa. Não é assim quando se caça em grupo, Harry. Por que está sozinho? Cadê os outros? Alguém sabe que você está aqui? Isso não é importante. Suponhamos que eu esteja sozinho. De qualquer maneira, o senhor terá que responder pelo assassinato de 4 pessoas. O Sr. Barley levou o dedo indicador aos lábios, parecia refletir enquanto ouvia Harry dizer os nomes. Marius Velan, Camilla Lowen, Lisbeth Barley, Bárbara Stevenson. Por um momento, o Sr. Barley ficou olhando o vazio. Depois fez que sim com a cabeça, devagar, e baixou o braço. Como foi que você descobriu, Harry? Quando entendi o porquê. Ciúme. Queria se vingar dos dois, não é? Quando você descobriu que Lisbeth conheceu Siverten e dormiu com ele quando vocês estavam em lua de mel em Praga. O Sr. Barley fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás. Marulhou no colchão. Só percebi que a sua foto com Lisbeth era de Praga até ver a mesma estátua na foto de Praga que recebi por e-mail hoje de manhã. Então entendeu tudo? Bem, quando a ideia me ocorreu, eu a descartei por parecer absurda. Mas depois começou a fazer sentido. Mesmo com a loucura toda. Que o motoboy assassino não era um serial killer. Que tudo fora encenado por alguém para deixar essa impressão. Que deveria parecer que Siverten era o assassino. E só havia um homem que pudesse pôr isso tudo em cena. Um profissional. Alguém do ramo e com paixão pelo trabalho. O Sr. Barley abriu um olho.
Se eu entendi direito, você quer dizer que essa pessoa planejou matar 4 pessoas para se vingar de apenas uma? Das vítimas selecionadas, apenas 3 foram escolhidas por acaso. O senhor conseguiu fazer o local do crime parecer determinado por uma estrela do diabo aleatória, mas na verdade desenhou a estrela a partir de 2 pontos. Do seu endereço e da casa da mãe de Siverten. Esperto, mas a geometria é simples. Você realmente acredita nessa sua teoria, Harry? Siverten nunca tinha ouvido falar de Lisbeth Barley. Mas sabe o que mais, Sr. Barley? Ele se lembrou direitinho quando eu há pouco mencionei seu nome de solteira, Lisbeth Aran. O Sr. Barley não respondeu. Só tem uma única coisa que eu não entendo, prosseguiu Harry. Por que esperou tantos anos para se vingar? O Sr. Barley se sentou na cama. Vamos partir do princípio de que eu não estou entendendo o que você está insinuando, Harry. Não gostaria de colocar nós dois numa situação difícil ao lhe dar uma confissão. Mas já que estou na posição cômoda de saber que você não tem prova nenhuma, não me importa de falar um pouco. Como você sabe, aprecio pessoas que sabem escutar. Harry se mexeu, inquieto. Sim, Harry, é verdade que sei que Lisbeth teve uma relação com esse homem. Mas só descobri isso há poucos meses. A chuva voltou. As gotículas batiam na janela do teto com um som quebradiço. Foi ela mesma que lhe contou? O Sr. Barley fez que não com a cabeça. Ela nunca teria me contado. Era de uma família que tem por costume guardar segredos. Provavelmente isso nunca teria vindo à tona se a gente não tivesse reformado o apartamento. Encontrei uma carta. E daí? No escritório de Lisbeth, a parede externa é de tijolos aparentes. É a parede original de quando o prédio foi construído, no início do século XX. Sólido, mas um gelo no inverno. Eu queria revestir a parede com madeira e aplicar um isolante no lado interno. Lisbeth não queria. Estranhei, porque ela é do tipo prático, que cresceu numa fazenda, e não daquelas que ficam sentimentais por causa de uma parede velha. Então, um dia que ela tinha saído, fui examinar a parede. Não encontrei nada até afastar um pouco a mesa. Ainda não vira nada fora do normal, mas eu apertei todos os tijolos. Um cedeu de leve. Puxei, e o tijolo se soltou. Ela camuflara as fendas em volta com cal. No lado de dentro encontrei 2 cartas. No envelope estava escrito Lisbeth Aran e um endereço que eu não fazia ideia que ela tivesse. Meu primeiro pensamento era que eu deveria recolocar as cartas sem lê-la, se depois convencer a mim mesmo que nunca as tinha visto. Mas sou um homem fraco. Não consegui. Meu amor, penso em você o tempo todo. Ainda sinto seus lábios nos meus, sua pele na minha. Assim começava a carta. Ouviu-se a água ondear dentro da cama. As palavras doeram como golpes de açoite, mas continuei lendo. Estranho, pois parecia que cada palavra ali tinha sido escrita por mim. Quando ele terminou de descrever o quanto a amava, passou a detalhar o que haviam feito juntos no quarto de hotel em Praga. Mas não foi a descrição disso que mais me feriu. Foi ele citar coisas que ela contará sobre a nossa relação, que para ela era apenas uma solução prática numa vida sem amor. Pode imaginar como é sentir uma coisa dessas, Harry? Descobrir que a mulher que você ama não apenas o enganou, mas nunca o amou? Não ser amado. Não seria essa a definição por excelência de uma vida errante? Não, disse Harry. Não? Continue, por favor. O Sr. Barley olhou para Harry com uma expressão inquisidora. Ele anexara uma foto dele. Ela deve ter implorado para que fizesse isso. Eu o reconheci. Era o norueguês que encontráramos num café em Perlova, um bairro em Praga de nível duvidoso, com prostituição e bordéis meio camuflados. Ele estava no bar quando entramos. Eu o notei porque ele parecia um desses senhores maduros e distintos que a Boss usa como modelos. Elegantemente vestido e velho mesmo, mas com um olhar tão jovem e brincalhão que faz os homens quererem cuidar melhor de suas mulheres. Por isso, não fiquei muito surpreso quando o homem mais tarde veio à nossa mesa, apresentou-se norueguês e ofereceu um colar para comprarmos. Declinei educadamente, mas quando ele mesmo assim tirou o colar do bolso e o mostrou a Lisbeth, ela quase desmaiou, dizendo que amara o colar. Tinha um diamante vermelho em forma de uma estrela de 5 pontas. Perguntei quanto queria pelo colar e ele mencionou um preço tão ridiculamente alto que só poderia ser interpretado como provocação. Pedi para que fosse embora. Ele sorriu para mim como se tivesse acabado de fazer uma conquista, anotou o endereço de outro café num pedaço de papel e disse que poderíamos aparecer no mesmo horário no dia seguinte, caso mudássemos de ideia. Ele deu o papel, claro, a Lisbeth. Lembro que fiquei de mau humor o resto daquela manhã, mas logo esqueci tudo. Lisbeth sabe bem como fazer a gente esquecer. Às vezes ela consegue. O Sr. Barley passou um dedo por baixo do olho, apenas por sua presença. O que estava escrito na outra carta. Era uma carta que ela escrevera e tentará enviar para ele. O envelope tinha um carimbo de retorno. Ela dizia que tinha tentado encontrá-lo de todas as maneiras, mas que ninguém tinha atendido o telefone no número que ele lhe dera, e nem o auxílio à lista ou registro de endereços em Praga havia conseguido localizá-lo. Dizia que tinha esperanças de que a carta chegasse até ele e perguntava se ele tinha precisado deixar Praga. Talvez ele não tivesse conseguido se desvencilhar dos problemas financeiros que fizeram com que pegasse dinheiro emprestado dela. O Sr. Barley deu um sorriso triste. Nesse caso, era só entrar em contato com ela, que ela o ajudaria novamente. Porque ela o amava. Ela não pensava em mais nada. Estar longe dele a enlouquecia. Ela achava que fosse passar com o tempo,
mas, ao contrário, havia se alastrado como uma doença, doía em cada centímetro do seu corpo. E alguns centímetros doíam mais do que outros, porque ela escrevia que quando deixava o marido, eu, portanto, fazer amor com ela, tinha passado a fechar os olhos e imaginar que fosse ele. É claro que fiquei chocado, paralisado, até, mas só morri quando vi a data no envelope. O Sr. Barley cerrou os olhos com força. A carta era de fevereiro deste ano. Um novo relâmpago jogou sombras nas paredes. As sombras permaneceram como fantasmas de luz. O que se faz numa situação dessas? Perguntou o Sr. Barley. Pois é, o que se faz? O Sr. Barley esboçou um sorriso pálido. Eu, da minha parte, servi foie gras com vinho branco doce. Cobre a cama com rosas, fizemos amor a noite toda. Quando ela dormiu, ao amanhecer, fiquei lá olhando para ela. Eu sabia que não podia viver sem ela, mas também sabia que para ela ser minha novamente, precisava primeiro conseguir perdê-la. Então o senhor começou a planejar tudo. Fez o roteiro de como ia matar sua esposa e ao mesmo tempo fazer parecer que o homem que ela amava fosse o culpado. O Sr. Barley deu de ombros. Eu me dediquei ao trabalho como se fosse uma mera produção teatral. Como todos os homens do teatro, sei que o mais importante é a ilusão. A mentira precisa parecer tão verdadeira que a verdade se torna bem improvável. Pode parecer difícil, mas na minha profissão descobre-se depressa que isso, em geral, é mais fácil do que o contrário. As pessoas estão mais acostumadas com a mentira do que com a verdade. Conte-me como fez. Por que eu iria correr esse risco? Porque, de qualquer maneira, eu não posso usar o que está me contando no tribunal. Não tenho testemunhas, além de ter entrado ilegalmente no seu apartamento. Mas você é um cara esperto, Harry. Eu poderia vir a desvendar alguma coisa que você pudesse usar na investigação. Talvez. Mas acho que o senhor está disposto a correr esse risco. Por quê? Porque você quer contar. Está louco para contar. É só ouvir a si mesmo. O Sr. Barley soltou uma gargalhada. Então acha que me conhece, Harry? Harry fez que não com a cabeça enquanto procurou o maço de cigarros. Em vão. Talvez o tivesse perdido quando caíra no telhado. Não o conheço, Sr. Barley. Nem conheço pessoas como o senhor. Trabalho com assassinos faz 15 anos e mesmo assim só sei de uma coisa, que todos procuram alguém a quem contar. Lembra-se do que me fez prometer no teatro, que encontrasse o culpado. Bem, cumpri minha promessa. Então, vamos fazer um acordo. O senhor me conta como, e eu lhe dou as provas que tenho contra o senhor. O Sr. Barley estudou Harry. Esfregou o colchão de água com uma das mãos. Tem razão, Harry. Quero contar. Ou melhor, quero que você entenda. Se bem o conheço, acho que você seria capaz disso. Porque acompanho você desde que tudo começou. O Sr. Barley riu quando viu a expressão no rosto de Harry. Não sabia disso, não é? Harry deu de ombros. Levei mais tempo do que pensei para localizar Siverten, continuou o Sr. Barley. Fiz uma cópia da foto que ele dera a Lisbeth e viajei até Praga. Percorre todos os cafés e bares em Mustek e Perlova. Mostrava a foto e perguntava se alguém conhecia um norueguês chamado Sen Siverten. Em vão. Mas ficou claro que algumas pessoas sabiam mais do que estavam a fim de contar. Então, após alguns dias, mudei de tática. Comecei perguntando se alguém podia me arranjar diamantes vermelhos, pois eu sabia que eram vendidos em Praga. Eu me fiz passar por um colecionador de diamantes dinamarquês chamado Peter Sandman e sinalizei que estava disposto a pagar bem por uma variante especial, uma que tinha o corte de uma estrela de 5 pontas. Informei o nome do hotel onde estava hospedado. 2 dias depois, o telefone do meu quarto tocou. Assim que ouvi a voz, soube que era ele. Disfarcei a minha e falei em inglês. Disse que estava numa reunião negociando outra compra de diamante. Perguntei se podia ligar para ele mais tarde naquela noite. Se ele tinha um número para o qual eu pudesse ligar a qualquer hora. Ouvi como ele tentou disfarçar o entusiasmo e entendi como seria fácil marcar um encontro num beco escuro na mesma noite. Mas eu tinha que me controlar, igual a um caçador com a presa na mira que tem que esperar até o momento perfeito. Entende? Harry balançou a cabeça devagar. Entendo. Ele me deu o número de um telefone celular. No dia seguinte voltei para Oslo. Levei uma semana para descobrir o que precisava saber sobre Siverten. Identificá-lo era a coisa mais fácil de todas. Havia 25 Sen Siverten no registro civil, 9 deles na idade certa, e desses apenas um não tinha residência fixa na Noruega. Anotei o último endereço registrado, consegui o número pelo serviço de informações e liguei. Atendeu uma senhora idosa. Ela disse que Sen era seu filho, mas que havia saído de casa há muitos anos. Eu disse que eu e mais 2 colegas dele da escola primária estávamos tentando localizar todos para uma reunião. Ela disse que ele morava em Praga, mas que viajava muito e não tinha endereço fixo, nem telefone. Além do mais, duvidou que ele tivesse vontade de rever os antigos colegas. Com que nome eu tinha me apresentado? Respondi que só estudará na turma dele por 6 meses, por isso talvez ele não se lembrasse de mim. E se por acaso lembrasse, talvez fosse por eu uma vez ter tido um problema com a polícia naquela época. Perguntei se era verdade o boato que Sen também tinha tido problemas. A mãe afiou a voz e disse que aquilo acontecerá muito tempo antes, que não era estranho Sen ter ficado rebelde, levando-se em conta como a gente o tratava. Eu me desculpei em nome da turma. Desliguei e liguei para o Tribunal de Justiça. Disse que era jornalista e perguntei se podia localizar a sentença de Sen Siverten. 1 hora depois tinha uma ideia bastante clara das suas atividades em Praga.
Contrabando de diamantes e armas. Um plano começou a se esboçar na minha cabeça. Foi construído em torno das coisas que eu tinha descoberto. Que ele era contrabandista. Os diamantes de 5 pontas. Armas. E o endereço da sua mãe. Está começando a ver as conexões agora? Harry não respondeu. Quando liguei para Siverten de novo, haviam-se passado 3 semanas desde que eu estivera em Praga. Falei norueguês com voz normal. Fui direto ao assunto e disse que fazia tempo procurava alguém que pudesse me fornecer armas e diamantes, sem intermediários, e que achava que finalmente tinha encontrado um. Ele mesmo, sem Siverten. Quando ele me perguntou como tinha descoberto seu nome e telefone, respondi que minha descrição também o beneficiaria e sugere que não fizéssemos mais perguntas desnecessárias um ao outro. Ele não engoliu bem a história e nossa conversa quase emperrou, até eu mencionar a soma que estava disposto a pagar pela mercadoria, adiantado e numa conta suíça, se assim ele quisesse. Tivemos até aquela fala clássica de ele me perguntar se eu estava falando de coroas e eu, com surpresa na voz, dizer que estávamos evidentemente falando de euros. Eu sabia que o montante de dinheiro por si só excluía a suspeita de eu ser um policial. Pardais que nem Siverten não se abatem com canhões tão caros. Ele disse que achava que daria para arranjar. Respondi que voltaria em breve. Então, quando a gente estava ensaiando My Fair Lady a todo vapor, dei o último toque no plano. É suficiente, Harry? Harry fez que não com a cabeça. Uso nido do chuveiro. Quanto tempo ela pretendia ficar lá? Quero saber os detalhes. São apenas coisas técnicas, disse Sr. Barley. Não é chato? Para mim, não. Muito bem. A primeira coisa que eu tinha que fazer era inventar uma personalidade para Siverten. A coisa mais importante para desvendar uma personalidade para o público é mostrar o que a motiva, seus desejos e sonhos, em suma, o que faz a pessoa levar a vida. Decidi mostrá-lo como um assassino sem motivo racional, mas com certo anseio sexual pelo assassinato ritual. Um pouco simplório, talvez, mas o mais importante era que todas as vítimas, exceto a mãe de Siverten, pareciam ter sido escolhidas aleatoriamente. Li sobre assassinos seriais e descobri alguns detalhes engraçados que decidi usar. Por exemplo, aquilo sobre ligação materna e a escolha do local do crime de Jack, o estripador, que os investigadores consideraram um código. Então fui ao escritório de planejamento urbano e comprei um mapa do centro de Oslo. Quando voltei para casa, tracei uma linha do nosso prédio à casa da mãe de Siverten. A partir dessa linha tracei um pentagrama exato e encontrei os endereços mais próximos às outras pontas da estrela. E confesso que me deu uma injeção de adrenalina colocar a ponta do lápis no mapa e saber que exatamente ali, naquele exato instante, selava-se o destino de uma pessoa. Nas primeiras noites fantasiei sobre quem seriam, como seria a aparência delas e como suas vidas tinham sido até então. Mas logo as esqueci, pois não eram importantes, apenas peças do cenário, figurantes sem falas. Material de construção. Como é? Nada. Continuo. Sabia que o diamante de sangue e as armas poderiam ser vinculados a Siverten depois que o prendessem. Para reforçar a ilusão do serial killer, plantei os indícios dos dedos cortados, 5 dias entre cada morte, o horário das 5 e o 5º andar. O Sr. Barley sorriu. Não queria facilitar nem complicar demais. E inserir um pouco de graça. Boas tragédias sempre têm humor, Harry. Harry deu ordens a si mesmo de ficar quietinho. Você recebeu a primeira arma poucos dias antes do primeiro assassinato, o de Marius Velan, não foi? Foi. A pistola estava numa lata de lixo do Parque Frogner, como combinado. Harry respirou fundo. E como foi, Sr. Barley? Como foi matar? O Sr. Barley botou o lábio inferior para frente, fazendo parecer que teria de pensar. Está certo quem diz que a primeira vez é a mais difícil. Foi fácil entrar no prédio, mas usar o maçarico e soldar o saco de borracha onde eu coloquei levou mais tempo do que imaginei usar o maçarico e soldar. E apesar de ter gastado metade da vida levantando bailarinas bem nutridas, foi um trabalho duro botar o menino no sótão. Pausa. Harry pigarreou. E depois? Depois fui de bicicleta até o parque pegar a outra pistola e o diamante. O meio alemão Siverten mostrou-se tão pontual e ávido como eu queria. O lance de mandá-lo ao parque no horário de cada assassinato foi genial, não acha? Afinal de contas, ele cometia um crime. Por isso ele tinha cuidado para não ser reconhecido para que ninguém ficasse sabendo onde estivera. Simplesmente deixei ele mesmo agir de forma que não tivesse álibi. Bravo, disse Harry, e passou um dedo nas sobrancelhas molhadas. Ele tinha a sensação de que tudo era vapor e umidade, como se a água viesse pelas paredes, pelo telhado do terraço e pelo chuveiro. Mas tudo o que disse até agora eu já tinha imaginado. Sr. Barley, me conte algo que eu não saiba. Algo sobre sua mulher. Onde a escondeu? Os vizinhos o viram no terraço a intervalos regulares. Então, como conseguiu tirá-la do apartamento e escondê-la antes de chegarmos? O Sr. Barley sorriu. Não está me dizendo nada, disse Harry. Se é para uma peça manter um pouco do mistério, o autor deve se abster de explicar demais. Harry deu um suspiro. Ok, mas pelo menos me conte isto. Por que complicou tanto? Porque simplesmente não matou Siverten. O senhor teve a chance em Praga. Seria muito mais simples e menos arriscado do que assassinar 3 pessoas inocentes, além da sua mulher. Primeiro, porque eu precisava de um bode expiatório. Se Lisbeth tivesse desaparecido sem que o caso fosse esclarecido, todo mundo ia botar a culpa em mim. Porque o culpado é sempre o marido, não é, Harry? Mas antes de mais nada, fiz assim porque o amor tem sede. Harry, precisa beber água.
Sede de vingança é uma bela expressão, não é? Você sabe do que estou falando, Harry. Morte não é vingança. Morte é libertação. Final feliz. O que eu queria preparar para Siverten era uma verdadeira tragédia, sofrimento sem fim. E consegui. Siverten se tornou uma alma atormentada vagando à beira do rio STX, e eu sou o barqueiro Caronte, que se recusa a levá-lo ao reino dos mortos. Isso é grego para você? Eu o condenei à vida, Harry. Ele será devorado pelo ódio da mesma forma que o ódio me devorou. Odiar sem saber a quem odiar faz com que acabemos odiando a nós mesmos, se é nosso destino maldito. É o que acontece quando se é traído pela pessoa amada. Ou quando se passa o resto da vida atrás das grades, condenado por algo que se sabe não ter cometido. Pode imaginar uma vingança melhor, Harry? Harry verificou se ainda estava com o cinzel no bolso. O Sr. Barley soltou uma risada curta. A frase seguinte foi um déjà vu para Harry. Não precisa responder. Está na sua cara. Harry fechou os olhos e escutou a voz do Sr. Barley, que continuou. Você não é diferente de mim. O desejo é sua motriz. E o desejo sempre vai na direção do nível mais baixo. O nível mais baixo. Mas agora acho que é a sua vez, Harry. Qual é a prova de que está falando? É algo com que eu deva me preocupar? Harry reabriu os olhos. Primeiro tem que me contar onde ela está. Barley. O Sr. Barley riu baixinho e pôs a mão no coração. Ela está aqui. Deixe de tolice, disse Harry. Se Pigmalion estava apto para amar Galateia, a estátua de uma mulher que ele nunca tinha visto, por que eu não poderia amar uma estátua da minha esposa? Não estou entendendo. Não é preciso, Harry. Sei que não é fácil para os outros entenderem. No silêncio que se seguiu, Harry ouviu a água do chuveiro cair na mesma intensidade de antes. Como iria conseguir tirar a mulher do apartamento sem perder o controle da situação? A voz baixa do Sr. Barley se misturou aos unidos de outros ruídos. O erro foi o achar que era possível ressuscitar a estátua. Não. A mulher que ia fazer isso não conseguia entender que a ilusão é mais forte do que aquilo que a gente chama de realidade. De quem estamos falando agora? Da outra. A Galateia viva, a nova Lisbeth. Ela entrou em pânico e ameaçou destruir tudo. Agora reconheço que tenho que me contentar em viver com a estátua. Mas tudo bem. Harry sentiu algo subir-lhe pelo corpo. Algo frio que vinha do estômago. Alguma vez já passou a mão numa estátua, Harry? É fascinante sentir a pele de uma pessoa morta. Nem quente nem fria. O Sr. Barley passou a mão para lá e para cá no colchão azul. Harry sentiu o frio paralisá-lo por dentro. A voz estava pesada quando disse, Sr. Barley entende que está tudo acabado? O Sr. Barley se endireitou na cama. Por que estaria acabado, Harry? Sou apenas um contador de histórias que terminou de contar uma história. Você não tem prova de nada. Ele se esticou procurando algo na mesa de cabeceira. Reluziu o metal e Harry gelou. Willie levantou o braço. Era um relógio. É tarde, Harry. Acho que podemos dizer que a visita acabou. Não é melhor você já ter ido embora quando ela voltar do chuveiro? Harry ficou sentado. Encontrar culpado era só metade da promessa que o senhor obteve de mim, Sr. Barley. A outra parte era puni-lo, severamente. E acho que era um desejo sincero. Afinal, uma parte do senhor está ansiando pela punição. Não está? Freud já caducou. Harry. Como esta visita? Não quer primeiro saber da prova. O Sr. Barley suspirou, irritado. Se isso fizer ir embora depois, tudo bem. Na verdade, eu deveria ter entendido tudo quando recebemos pelo correio o dedo de Lisbeth com o anel de diamante, que o assassino gostaria que essa pessoa o amasse. Paradoxalmente, foi também esse dedo que o desmascarou. Desmascarou? Para ser mais exato, os excrementos por baixo da unha. Com o meu sangue. Sim, mas isso não é novidade, Harry. E já expliquei que a gente gostava de. Sim, e quando entendemos isso, os excrementos não foram examinados mais profundamente. Normalmente não se acha grande coisa. A comida leva de 12 a 24 horas da boca até o reto. Durante esse tempo, o estômago e o intestino transformam a comida num resíduo biológico irreconhecível. Mesmo sob o microscópio, é difícil determinar que a pessoa comeu. Mas mesmo assim há algo que consegue passar inalterado pelo sistema digestivo. Semente de uvas. Não preciso de uma palestra sobre o assunto, Harry. De outras plantas. Encontramos 2 sementes. Não há nada especial nisso. Por isso foi apenas hoje, quando entendi quem podia ser o assassino, que mandei o laboratório analisar melhor as sementes. E sabe o que descobriram? Não faço ideia. Uma semente inteira de funcho. E daí? Conversei com o chefe do café do teatro. O senhor tinha razão quando me disse que é o único lugar na Noruega em que fazem pão de funcho com as sementes inteiras. Fica muito gostoso com arenque, disse o Sr. Barley. Porque você sabe que eu costumo comer lá. Aonde quer chegar? O senhor contou que naquela quarta-feira em que Lisbeth desapareceu, o senhor, como de costume, tomou seu café da manhã no café do teatro, entre as 9 e as 10 da manhã. O que quero saber é como o funcho teve tempo de descer do seu estômago e se alojar por baixo da unha de Lisbeth. Harry esperou para ter certeza de que Barley estava assimilando tudo. O senhor disse que Lisbeth havia saído do apartamento por volta das 5. Quer dizer, 8 horas depois que o senhor comeu seu arenque de manhã. Imaginemos que a última coisa que fizeram antes de ela sair foi sexo e que ela o penetrou com o dedo. Mas não obstante a máxima eficácia do seu intestino, o senhor não iria conseguir transportar a semente de funcho até o reto em 8 horas. É uma impossibilidade da medicina.
Harry percebeu um esgar no rosto pasmo do Sr. Barley quando disse a palavra impossibilidade. A semente de funcho não poderia ter tido tempo de chegar ao reto antes das 21 horas. Então, o dedo de Lisbeth deve ter mexido em você mais tarde da noite, de madrugada ou no dia seguinte. De qualquer maneira, depois que o senhor denunciou o desaparecimento dela. Está entendendo o que estou dizendo, Barley? O Sr. Barley encarou Harry. Ou melhor, ele olhou na direção de Harry, mas seu olhar estava fixo em algum lugar bem além dele. É o que a gente chama de prova material, continuou Harry. Estou entendendo. O Sr. Barley assentiu devagar. Prova material. Sim. Fato concreto e irrefutável? Correto. O juiz e os jurados adoram isso, não é? É melhor que uma confissão, não é, Harry? O policial fez que sim com a cabeça. Uma farsa, Harry. Penso nisso como uma farsa. De pessoas que entram e saem pelas portas. Eu cuidei para ficarmos no terraço para que os vizinhos nos vissem antes de pedir para Lisbeth ir comigo para o quarto, onde peguei a pistola da caixa de ferramentas e onde ela olhou. Sim, exatamente como numa farsa, com olhos arregalados para o cano longo com silenciador. O Sr. Barley agora mostrava a mão que estava embaixo do edredom. Harry olhou para a pistola com a peça preta em volta do cano, que apontava para ele. Sente-se, Harry. Harry sentiu o cinzel espetar na cintura quando se deixou cair na cadeira novamente. Ela entendeu tudo errado, foi até cômico, e seria bem poético, tê-la cavalgando na minha mão quando eu ejaculasse chumbo quente onde ela deixará o outro chegar. O Sr. Barley se levantou da cama, e a água jogava para todos os lados dentro do colchão. Mas a farsa exige tempo, por isso fui forçado a um adeus rápido. Ele se pôs na frente de Harry e levantou a pistola. Coloquei a boca do cano na testa dela, que ela franziu, espantada, como costumava fazer quando achava que o mundo era injusto ou apenas confuso. Como naquela noite quando contei sobre a peça de Bernard Shaw, Pigmalion, na qual My Fair Lady é baseada. Nessa peça, Eliza Doolittle não se casa com o professor Higgins, o homem que pegou a menina de rua e a transformou numa jovem mulher educada. Em vez disso, ela foge com o jovem Fred. Lisbeth ficou transtornada e achava que Eliza devia muito ao professor e que Fred era um peso leve sem interesse. Sabe de uma coisa, Harry? Comecei a chorar. O senhor está louco, sussurrou Harry. É evidente, disse o Sr. Barley. Sério. O que fiz foi horroroso, com a total falta de controle que você encontra em pessoas guiadas pelo ódio. Sou apenas um homem simples que seguiu os ditames do coração. E ele dita o amor, aquele tipo de amor que não é dado por Deus que nos torna a ferramenta de Deus. Não foram os profetas de Jesus também considerados loucos? Claro que somos loucos, Harry. Loucos e os mais saudáveis do mundo. Porque quando as pessoas chamam de loucura o que fiz, que devo ter um coração estropiado, eu pergunto, que coração é mais estropiado, aquele que não consegue deixar de amar ou aquele que é amado mas que não pode corresponder ao amor do outro? Seguiu-se um longo silêncio. Harry pigarreou. Então o senhor a matou? O Sr. Barley fez que sim com a cabeça. Devagar. A testa ficou com uma pequena cavidade, disse ele, com estranheza na voz. E um buraquinho preto. Exatamente como quando se martela um prego em uma lata. E depois a escondeu. No único lugar que você sabia que nem um cachorro policial a encontraria. Estava quente no apartamento. O Sr. Barley estava com o olhar fixo em algum lugar acima da cabeça de Harry. Uma mosca zumbia no caixilho da janela e eu tirei toda a roupa para não sujá-la de sangue. Tudo estava pronto na caixa de ferramentas. Usei alicate para cortar o dedo. Depois a despi. Tirei o spray com espuma de silicone e tapei rapidamente o buraco da bala, a ferida do dedo e todas as outras aberturas do corpo. Mais cedo naquele mesmo dia, eu tinha enchido o colchão de água até a metade. Não derramei nenhuma gota quando enfiei Lisbeth pela abertura que tinha feito no colchão. Depois fechei-o com cola, borracha e pistola de ar quente. Foi mais fácil do que da primeira vez. E a manteve aqui desde então? Enterrada no próprio colchão d'água? Não, não, disse o Sr. Barley, e olhou pensativo para o ponto acima da cabeça de Harry. Eu não a enterrei. Ao contrário, eu a introduzi em um útero. Foi o começo da ressurreição. Harry sabia que deveria estar com medo. Que seria perigoso não estar com medo agora. Que deveria estar com a boca seca e sentir o coração bater. Não deveria sentir-se invadido por aquele cansaço. E o dedo cortado, o senhor enfiou no próprio ânus, disse Harry. Disse o Sr. Barley. Um esconderijo perfeito. Como eu disse, imaginei que fossem usar um cão farejador. Há outros esconderijos que não deixam cheiro. Mas talvez tenha lhe dado um prazer perverso, não? Onde escondeu o dedo de Camila Lowen, por exemplo? Aquele que cortou antes de matá-la? Camila? Sim. O Sr. Barley sorriu e fez que sim com a cabeça, como se estivesse se lembrando de algo prazeroso. Vamos deixar isso como um segredo entre mim e ela, Harry. O Sr. Barley soltou a trava de segurança. Harry engoliu em seco. Me dê a pistola. Barley. Já acabou. Não vai mudar nada. Mas é claro que vai. E o que seria? A mesma coisa de sempre, Harry. Que o espetáculo tenha um final de verdade. E você acha que o público vai ficar contente se eu calmamente me deixar ser levado preso? Precisamos de um grande finale, Harry. Final feliz. Se não há final feliz, eu faço um. É meu lema de vida, sussurrou Harry. O Sr. Barley sorriu e encostou a arma na testa de Harry. Ia dizer lema de morte. Harry fechou os olhos. Ele só queria dormir. Ser carregado rio abaixo. Para a outra margem.
Raquel teve um sobressalto e abriu os olhos. Tinha sonhado com Harry. Estavam num barco. O quarto estava escuro. Será que tinha ouvido algum ruído? Acontecerá algo? Ela escutou a chuva tamborilar, tranquilizadora, no telhado. Por garantia, verificou o celular, que estava na mesa de cabeceira. Caso ele telefonasse, voltou a fechar os olhos. Voltou a flutuar. Harry perdeu contato com o tempo. Quando reabriu os olhos, era como se a luz caísse diferente no quarto vazio, e ele não sabia se tinha se passado um segundo ou um minuto. A cama estava vazia. O Sr. Barley tinha sumido. O barulho de água voltará. A chuva. O chuveiro. Harry se levantou trôpego e olhou para o colchão azul. Sentiu uma comichão por baixo da roupa. À luz da lâmpada da mesa de cabeceira, viu os contornos do corpo no colchão. O rosto estava para cima e se delineou como um molde de gesso. Ele saiu do quarto. A porta para o terraço estava escancarada. Ele foi ao parapeito e olhou para o pátio. Deixou um rastro de marcas molhadas dos pés nos degraus brancos ao descer para o andar de baixo. Abriu a porta para o banheiro. A silhueta de um corpo de mulher se desenhou no vidro da janela atrás da cortina cinza. Harry puxou a cortina. O pescoço de Toy-Aranha estava inclinado contra o jato de água, o queixo quase tocando o peito. Uma meia preta estava amarrada em volta do pescoço e presa à torneira do chuveiro. Os olhos estavam fechados e as gotas de água pendiam dos longos cílios pretos. A boca estava semiaberta, cheia de uma massa amarela que parecia espuma endurecida. A mesma matéria enchia as narinas, as orelhas e o pequeno buraco na têmpora. Ele fechou o chuveiro antes de sair. Não havia ninguém na escada. Harry movia os pés com cuidado à sua frente. Sentia-se dormente, como se seu corpo estivesse prestes a virar pedra. Barney Mlair. Ele tinha de ligar para Barney Mlair. Harry passou pela portaria e chegou ao pátio. A chuva caía macia na sua cabeça, mas ele não sentia nada. Logo estaria todo paralisado. O varal não gritava mais. Ele evitou olhá-lo. Notou um maço amarelo no asfalto e se aproximou. Abriu, tirou um cigarro e colocou na boca. Tentou acender com o isqueiro, mas viu que a ponta do cigarro estava molhada. Devia ter entrado água no maço. Ligar para Barney Mlair. Fazê-los ir até ali. Ir com Mlair até o alojamento de estudantes. Interrogar-se Verten. Gravar o testemunho contra Valer imediatamente. Ouvir Mlair dar ordens para prender o inspetor Valer. Depois ir para casa. Para a casa de Raquel. Ele viu o varal com o canto do olho. Praguejou. Rasgou o cigarro em dois, pôs o filtro entre os lábios e conseguiu acender na segunda tentativa. Porque se estressava tanto. Não havia mais nada para correr atrás. Está terminado, acabado. Ele se virou para o varal. Pendia um pouco para um lado, mas a estaca enfiada no asfalto devia ter recebido um impacto maior. Apenas um dos fios de plástico do varal de onde Will Barley pendia tinha rompido. Os braços apontavam para os lados, o cabelo molhado grudava no rosto e o olhar estava virado para cima, como numa prece. Ocorreu a Harry que era uma visão estranhamente bela. Com o corpo no parcialmente envolto no lençol molhado, parecia a carranca de uma nau antiga. O Sr. Barley conseguirá o que queria. Um gran finale. Harry tirou o celular do bolso e digitou o código PIN. Os dedos mal obedeciam. Em breve seriam pedra. Discou o número de Barney Mlair. Ia apertar o botão para chamar o número quando o telefone gritou em advertência. Harry pulou de susto e quase deixou cair o celular. O display avisou que havia uma mensagem. E daí? O telefone não era de Harry. Ele hesitou. O instinto lhe dizia que ele deveria primeiro ligar para Mlair. Ele fechou os olhos e apertou. Uma voz feminina informou que ele tinha uma mensagem. Bipou, seguido de um silêncio de alguns segundos. Depois, uma voz sussurrou para ele. Olá, Harry. Sou eu. Era Tom Valer. Você desligou o telefone. Harry. Não é bom. Porque eu tenho que falar com você, sabe? Valer falava tão perto do fone que Harry teve a sensação de que ele estava bem ao seu lado. Desculpe por ter que sussurrar, mas não queremos acordá-lo, não é? Pode adivinhar onde estou agora? Acho que pode. Deve ter previsto isso. Harry sugou o cigarro sem perceber que já estava apagado. Está um pouco escuro aqui, mas ele tem uma foto de um time de futebol bem acima da cama. Vejamos. Tottenham. Tem um daqueles aparelhos pequenos de jogos na mesa de cabeceira. Game Boy. E preste atenção, porque agora estou segurando o telefone em cima da cama. Harry apertou o telefone no ouvido com tanta força que doía na cabeça. Ele ouviu a respiração calma e regular de um menino dormindo tranquilo numa casa de madeira escura na rua Omen Collin. Temos ouvidos e olhos em todo lugar, Harry. Por isso não tente ligar para outro número ou falar com alguém. Apenas faça o que digo. Ligue para este número e fale comigo. Se fizer qualquer outra coisa, o menino está morto. Entendeu? O coração começou a bombear sangue no corpo empedrado, e aos poucos a dormência foi substituída por uma dor quase insuportável. Capítulo 42. Segunda-feira. Estrela do Diabo. Os limpadores do para-brisa oscilavam e os pneus cantavam. O Scott passou pelo cruzamento planando na água. Harry ia o mais rápido que podia, mas a água caía como risco de lápis no asfalto à sua frente e ele sabia que o que estava de relevo nos pneus era meramente estético.
Ele acelerou e atravessou o cruzamento seguinte no sinal amarelo. Por sorte, as ruas estavam vazias. Olhou o relógio. Faltavam 12 minutos. Fazia 8 minutos que saíra do pátio com o telefone na mão, discando o número que tinha de discar. 8 minutos desde que a voz sussurrara no seu ouvido. Até que enfim. E Harry tinha dito que não queria dizer, mas não se conteve. Se tocar nele, eu mato você. Calma. Onde estão vocês e se vertem? Não faço ideia, respondeu Harry, olhando para o varal. O que você quer? Quero me encontrar com você. Saber por que quer quebrar o acordo que fizemos. Saber se está descontente com algo que podemos melhorar. Ainda não é tarde demais, Harry. Estou disposto a ir longe para ter você no time. Ok, respondeu Harry. Vamos nos encontrar. Vou até vocês. Tom Valer riu baixinho. Eu queria encontrar se vertem também. Acho que seria melhor eu ir até vocês. Me passe o endereço. Agora. Harry hesitou. Conhece aquele ruído de quando se corta o pescoço de uma pessoa, Harry? Primeiro leve chiado quando o aço corta a pele e a cartilagem, depois um som sibilante, como o sugador do dentista. Vem da traqueia cortada. Ou do esôfago, nunca sei a diferença. O alojamento dos estudantes. Quarto 406. Nossa, o local do crime? Eu deveria ter pensado nisso. Deveria. Ok. Mas se pensar em ligar para alguém ou montar uma armadilha, é melhor esquecer, Harry. Vou levar o menino. Não, não. Tom, seja razoável. Razoável? Você disse razoável? Harry não respondeu. Eu tirei você da sarjeta e lhe dei uma nova chance. E você teve a gentileza de me apunhalar pelas costas. Não é culpa minha fazer o que estou fazendo. É sua. Lembre-se disso, Harry. Escute, daqui a 20 minutos. Deixe a porta escancarada e fiquem sentados no chão onde eu possa vê-los, com as mãos na cabeça. Tom, Valer já havia desligado. Harry girou o volante e sentiu os pneus perderem o controle. Flutuavam lateralmente na água e por um momento era como se ele e o carro estivessem num voo, como num sonho no qual as leis da física estavam suspensas. Durou apenas um instante, mas deixou Harry com a sensação libertadora de que tudo tinha acabado e que era tarde demais para fazer algo a respeito. Os pneus aderiram de novo ao chão e ele voltou a si. O carro entrou envezado em frente ao prédio e parou próximo à porta. Harry desligou o motor. Ainda tinha 9 minutos. Ele saiu e deu a volta no carro. Abriu o porta-malas, jogou fora peças do limpador de para-brisa, estopa suja. Se pegou um rolo com fita adesiva preta. Enquanto subia as escadas, tirou a pistola da cintura e desatarrachou o silenciador. Não teve tempo de checá-la, mas supunha que a qualidade tcheca fosse confiável bastante para suportar cair 15 metros de um terraço vez ou outra. Em frente à porta do elevador no 4º andar, parou. A maçaneta era como ele se lembrava, de metal com uma peça de madeira sólida na ponta, do tamanho exato para poder prender a pistola sem silenciador sem que desse na vista. Ele carregou a arma e a prendeu com 2 pedaços de fita adesiva. Se tudo ocorresse de acordo com seus planos, ele não ia precisar da arma. A porta da lixeira perto do elevador rangeu quando ele a abriu, mas o silenciador caiu no poço escuro sem fazer barulho. 4 minutos. Abriu a porta do 406. Ouviu-se ferro tinir contra o aquecedor. Boas notícias. Siverten parecia quase suplicante. Harry sentiu seu mau hálito ao abrir as algemas. Não, respondeu ele. Não? Ele está chegando com Oleg. Harry e Siverten esperaram sentados no chão do corredor. Ele está atrasado, disse Siverten. Está. Silêncio. Músicas de Iggy Pop começando com C, disse Siverten. Você começa. Corta essa. Shinagel. Agora não. Isso ajuda. Candy. Cry for Love. Shinagel. Essa você já disse, Siverten. Mas tem 2 versões. Cold Metal. Está com medo, Harry? Estou. Eu também. Ótimo. Aumenta as chances de sobreviver. Enquanto? 10%. Vim. Quieto. Disse Harry. É o elevador que, sussurrou Siverten. Estão chegando. Respire fundo e pausadamente. Ouviram o elevador parar com um gemido baixo. Passaram-se 2 segundos. Ouviram o rende da grade sendo aberta. Um chiado longo informou a Harry que Valer estava abrindo a porta do elevador com cuidado. Murmúrio baixo. O som da portinha do lixo sendo aberta. Siverten olhou indagador para Harry. Levante as mãos para ele poder vê-las, sussurrou Harry. As algemas rangeram quando eles levantaram as mãos de forma sincronizada. A porta de vidro do corredor se abriu. Oleg estava de chinelos e com um casaco sport por cima do pijama, e de repente as imagens passaram piscando pela cabeça de Harry. Valer estava logo atrás de Oleg. Tinha as mãos nos bolsos da jaqueta curta, mas Harry viu o cano da pistola sob o couro preto. Pare, disse Valer, quando havia 5 metros entre eles e Harry e Siverten. Oleg fitou Harry, com medo nos olhos negros. Harry devolveu o olhar e torceu para que fosse firme e seguro. Por que vocês estão atados, rapazes? Já são inseparáveis? A voz de Valer ressoou pelas paredes, pelo que Harry entendeu que ele havia revisto a lista que elaboraram antes da ação e já sabia o mesmo que Harry, que não havia ninguém no 4º andar. Chegamos à conclusão de que estamos no mesmo barco, disse Harry. E por que não estão dentro do apartamento como eu mandei? Valer se mantinha atrás de Oleg. Por que você queria que a gente ficasse lá dentro? Perguntou Harry. Não é você que faz as perguntas agora, Harry. Entrem. Agora.
Desculpe, Tom. Harry abriu a mão que não estava atada a Siverten. Entre os dedos havia 2 chaves. Uma Yale e outra menor. Uma do apartamento e a outra das algemas, disse. Harry abriu a boca, pôs as 2 chaves na língua e fechou a boca. Piscou para Oleg e as engoliu. Violet olhou descrente para o pomo de Adão de Harry, que rolava para cima e para baixo. É melhor você mudar os planos. Tom, gemeu Harry. E que plano seria? Harry dobrou as pernas e se levantou com as costas contra a parede. Violet tirou a mão do bolso da jaqueta. A pistola apontou para Harry, que fez uma careta e bateu 2 vezes no peito antes de falar. Não esqueça que eu acompanho você há alguns anos, Tom. E aos poucos fui descobrindo como você opera. Como matou os Verre Olsen no quarto dele e fez parecer que tinha sido ilegítima defesa. E como você fez a mesma coisa no armazém do porto. Por isso imagino que o plano é matar a mim e a Siverten dentro do apartamento e fazer parecer que eu matei e depois cometi suicídio. Depois você iria embora do local do crime, deixando um colega me encontrar. E talvez ligasse deixando um aviso anônimo de que alguém havia escutado tiros no prédio. Violet lançou um olhar impaciente para o corredor. Harry continuou, e a explicação falaria por si. Acabou sendo demais para Harry Hole, o policial psicótico e alcoolizado. Abandonado pela namorada, demitido da polícia. Sequestra um prisioneiro. Raiva autodestrutiva terminando em horror. Uma tragédia pessoal. Quase, mas apenas quase, incompreensível. Não foi algo assim que você pensou? Violet esboçou um sorriso. Nada mal. Mas esqueceu a parte em que você, devido à dor de cotovelo, vai para a casa da namorada à noite, entra despercebido e sequestra o filho dela, que é encontrado com vocês. Harry se concentrou em respirar. E você acha que vão engolir essa história, não é? O chefe da perícia técnica. A mídia. Claro, respondeu Valer. Não lê os jornais? Não vê televisão? Essa história vai estar nas manchetes durante alguns dias, no máximo uma semana. Se não acontecer outra coisa. Algo realmente sensacional. Harry não respondeu. Valer sorriu. A única coisa sensacional aqui é você não ter acreditado que eu conseguiria encontrar você. Tem certeza disso? Certeza de quê? Que eu não sabia que você me encontraria aqui. Nesse caso, eu teria dado no pé, se fosse você. Não há mais saídas, Harry. É verdade, disse Harry, e pôs uma das mãos no bolso do paletó. Violet levantou a pistola. Harry tirou um maço de cigarros molhado. Caí na armadilha. A questão é saber para quem é a armadilha. Ele tirou um cigarro do maço. Violet semicerrou os olhos. O que quer dizer? Bem, disse Harry, que rasgou o cigarro em 2 e pôs o filtro entre os lábios. Férias coletivas são uma merda, não acha? Nunca tem gente suficiente de plantão para fazer as coisas. Tudo é adiado. Como, por exemplo, montar o monitoramento de um prédio. Ou desmontá-lo. Harry viu uma vibração leve nas pálpebras do colega. Ele apontou com o dedo sobre o ombro. Olha ali em cima à direita, Tom. Está vendo? O olhar de Valer saltou para onde Harry apontava e voltou. Como eu disse, sei como você funciona, Tom. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde iria nos encontrar aqui. Só tive que dificultar as coisas um pouco para que não suspeitasse que estava sendo atraído para uma cilada. Domingo de manhã tive uma conversa longa com um cara que você conhece. Desde então, ele está no ônibus esperando para gravar este encontro. Dê um tchauzinho para Otto Tangen. Violet piscou sem parar, como se tivesse um cisco no olho. Você está blefando, Harry. Conheço Tangen. Ele nunca teria coragem de participar de algo assim. Dei-lhe todos os direitos para revender a gravação. Pense bem, Tom. Uma gravação de uma grande revelação, estrelando o alegado motoboy assassino, o investigador louco e o inspetor corrupto. Canais de TV no mundo inteiro vão fazer fila. Harry deu um passo à frente. Seria melhor você me dar essa pistola antes de tornar as coisas piores do que já estão, Tom. Fique exatamente onde está, Harry, sussurrou Valer, e Harry viu que o cano da pistola agora estava apontando para as costas de Oleg. Ele parou. Não piscava mais. A musculatura de seu maxilar trabalhava arduamente. Ninguém se mexia. O silêncio era tão grande no prédio que Harry pensou ouvir o som das paredes, uma longa onda de vibração, quase inaudível, que o ouvido registrou como sendo minúsculas alterações à pressão de ar. Enquanto as paredes cantavam, passaram-se 10 segundos. 10 segundos intermináveis. 10 segundos intermináveis e Valer nem piscou. Stein uma vez contará a Harry a quantidade de dados que um cérebro humano era capaz de elaborar num segundo. Ele não se lembrava do número, mas Stein explicará que isso significava que um ser humano podia facilmente escanear uma biblioteca popular média durante 10 segundos desses. Por fim, Valer piscou e Harry viu uma espécie de calma cair sobre ele. Ele não sabia o que significava, mas eram provavelmente más notícias. O interessante em casos de assassinato, disse Valer, é que somos inocentes até provarem o contrário. E por enquanto nenhuma câmera me filmou fazendo algo ilegal. Ele se aproximou de Harry e Siverten, puxou as algemas, forçou Siverten a se levantar. Com a mão livre, Valer apalpou as roupas dos dois, sem tirar os olhos de Harry. Estou apenas fazendo meu trabalho. Prender um policial que sequestrou um prisioneiro. Você acabou de confessar na frente de uma câmera, disse Harry. A vocês, sim. Valer sorriu. Pelo que me lembro, essas câmeras gravam imagens, não sons. Esta é uma detenção regular. Comece a andar até o elevador. E como fica sequestrando um menino de 10 anos? Perguntou Harry.
Tangem tem imagens de você apontando uma arma para o menino. Ah, ele, disse Valer, e deu um empurrão nas costas de Harry que o fez cambalear para a frente, levando-se Vertem de reboque. Parece que ele acordou no meio da noite e foi à delegacia da polícia sem avisar a mãe. Ele já fez isso antes, não é? Encontrei o menino quando estava saindo da delegacia para procurar por Vertem e você. Parece que ele pressentiu que havia algo de errado. Quando expliquei a situação, ele disse que queria ajudar. Aliás, foi ele que sugeriu este teatrinho de usá-lo como refém para evitar que você cometesse alguma tolice e se machucasse. Harry, um menino de 10 anos? Gemeu Harry. Você realmente acha que alguém vai acreditar nisso? Veremos, disse Valer. Ok, pessoal, vamos sair daqui e parar em frente ao elevador. Se alguém tentar alguma coisa, leva a primeira bala. Valer foi até o elevador e apertou o botão. Ribombou no fundo do poço do elevador. Estranho como está quieto um prédio desses nas férias coletivas, não é? Ele sorriu para Vertem. Como uma casa mal assombrada. Desista, Tom. Harry teve de se concentrar para que as palavras saíssem, pois sua boca parecia estar cheia de areia. É tarde demais. Não entende que ninguém vai acreditar em você? Está se repetindo, caro colega, disse Valer, e lançou um olhar para o ponteiro torto que girava devagar no vidro redondo acima da porta do elevador. Parecia um compasso. Vão acreditar em mim, Harry. Pelo simples fato, ele passou um dedo sobre os lábios, de que não haverá mais ninguém para me contradizer. Harry já entendia o plano. O elevador. Não havia câmera no elevador. Era lá que ia acontecer. Ele não sabia como Valer contaria a história depois, se teriam lutado ou se Harry havia conseguido pegar a pistola, mas não estava dúvida. Eles iam morrer ali, no elevador. Papai, começou Oleg. Vai dar tudo certo, meu filho, disse Harry, e esboçou um sorriso. Sim, disse Valer. Vai dar tudo certo. Ouviram um estalo de metal. O elevador estava chegando e Harry viu a maçaneta roliça da porta. Ele havia prendido a pistola para que pudesse pegar no cabo, pôr o dedo no gatilho e arrancá-la, tudo num único movimento. O elevador parou com um solavanco e tremeu de leve. Harry respirou fundo e esticou o braço. Os dedos deslizaram pela superfície gasta da maçaneta. Ele queria sentir o aço duro e frio nas pontas dos dedos. Nada. Absolutamente nada. Apenas mais madeira. E um pedaço solto de fita adesiva. Valer suspirou. Receio que a tenha jogado no poço do lixo. Harry, você realmente achou que eu não fosse procurar uma arma escondida? Valer abriu a porta de ferro com uma das mãos, a pistola na outra, apontando para eles. Primeiro menino. Harry evitou o olhar de Oleg. Não conseguiu encarar o olhar pedindo um novo estímulo. Em vez disso, fez que sim com a cabeça. Oleg entrou e se pôs no fundo do elevador. Uma luz pálida do teto iluminava a parede de madeira falsa com mosaico de declarações de amor, slogans, órgãos sexuais, lembranças escadas na superfície. Foda-se estava escrito em cima da cabeça de Oleg. Um túmulo, pensou Harry. Aquilo era um túmulo. Ele pôs a mão livre no bolso do paletó. Não gostava de elevadores. Deu um puxão com a mão algemada. Vertem perdeu o equilíbrio e caiu para o lado de Valer. Esse se virou para Vertem no mesmo instante em que Harry levantou a mão direita por cima da cabeça. Ele mirou como um toureiro que levanta a espada sabendo que só terá uma única chance e que a precisão é mais importante que a força. Deixou cair a mão. A ponta do cinzel furou o couro com um som rascante. O metal deslizou para dentro do tecido macio logo acima da clavícula direita, cortou a veia jugular, penetrou nos nervos entrelaçados no plexo braquial direito e paralisou os nervos motores que vão para o braço. Ouviu-se um som oco quando a pistola bateu no chão, escorregou e caiu escada abaixo. Valer olhou para o ombro direito com uma expressão de espanto. Por baixo da pequena haste que ficou despontando, o braço pendia, frouxo. Fora um longo dia de merda para Valer. A merda começou quando ele foi acordado com a mensagem de que Harry havia sumido com Vertem. E continuou quando encontrá-lo tornou-se mais difícil do que ele tinha imaginado. Valer havia explicado para seus comparsas que teriam de usar o menino, e eles haviam recusado. Era arriscado demais, disseram. No fundo, ele sempre soubera que teria de percorrer o último trecho sozinho. Era sempre assim. Lealdade era uma questão de escolher o que era mais vantajoso, todos cuidavam apenas de si. E a merda simplesmente continuará. Agora não sentia mais o braço. Sentia apenas o fluxo quente sobre o peito, o que indicava que alguma coisa com muito sangue estava perfurada. Ele se virou para Harry de novo, a tempo de ver o rosto dele crescer na sua frente, e no instante seguinte sua cabeça deu um estalo quando a de Harry acertou seu nariz. Valer cambaleou para trás. Harry o golpeou com a direita, mas Valer conseguiu se desviar. Harry o seguiu, mas estava preso a Vertem pelo braço esquerdo. Valer respirou ofegante pela boca, sentindo como a dor fazia a revigorante raiva cega fluir nas veias. Ele recuperou o equilíbrio, em todos os sentidos. Avaliou a distância, a força nos joelhos, pegou o impulso e rodou num pé, com o outro no ar. Um perfeito all-tech, que acertou Harry na têmpora e o fez cair de lado, arrastando-se Vertem. Valer se virou e procurou a pistola. Estava no primeiro lance das escadas, logo abaixo. Ele agarrou o corrimão e desceu em 2 pulos. A mão direita não obedecia. Ele praguejou, agarrou a pistola com a mão esquerda e correu para cima. Harry e Vertem não estavam mais ali. Ele se virou a tempo de ver a porta do elevador se fechar.
Colocou a pistola entre os dentes, agarrou a maçaneta com a mão esquerda e puxou com força. Parecia que o braço ia se desconjuntar. Fechado. Encostou o rosto na janelinha da porta. Já haviam fechado a grade, e ele ouviu vozes exaltadas. Um dia de merda mesmo. Mas agora ia acabar. Ficaria perfeito. Vai a ler levantou a pistola. Harry se encostou ofegante na parede e esperou o elevador começar a descer. Tinha acabado de fechar a grade de dentro e apertado o botão subsolo quando Valer puxou a porta soltando palavrões. A merda não quer andar. Sibilou-se Vertem. Ele havia caído de joelhos ao lado de Harry. O elevador deu um tranco, como um soluço grande, mas continuou no mesmo lugar. Com esta merda de elevador tão lerdo, ele pode correr escada abaixo e nos dar as boas-vindas lá embaixo. Calha a boca, disse Harry, baixinho. A porta entre o corredor e o porão está trancada. Harry viu uma sombra se mexer atrás da janelinha da porta. Abaixem-se, gritou, e empurrou Oleg contra a grade. Soou como uma rolha sendo tirada do gargalo quando a bala se encravou no painel de madeira falso acima da cabeça de Harry. Ele puxou-se Vertem para perto de Oleg. No mesmo instante, o elevador deu outro tranco e começou a descer, rangendo. Meu Deus, sussurrou-se Vertem. Harry, começou Oleg. Ouviu-se um estrondo e Harry viu o punho cerrado entre as barras de ferro da grade acima da cabeça de Oleg antes de involuntariamente fechar os olhos contra o jato de cacos de vidro. Harry! O grito de Oleg o encheu. Encheu-lhe os ouvidos, o nariz, a boca, a garganta, o afogou. Harry reabriu os olhos e olhou direto nos olhos escancarados de Oleg, a boca aberta, contorcido de dor e pânico, o longo cabelo preto preso numa grande mão branca. Oleg foi levantado do chão. Harry! Harry ficou cego. Ele abriu os olhos o mais que pôde, mas não enxergava nada. Apenas uma cortina branca de pânico. Mas podia ouvir os gritos de sua irmã. Harry! Os gritos de Ellen. Os gritos de Raquel. Todos gritavam seu nome. Harry! Ele olhou para dentro do branco que aos poucos se tornou preto. Teria desmaiado? Os gritos foram abafados, como ecos morrendo. Flutuou para longe. Estavam certos. Ele sempre se mandava na hora H, fazia questão de não estar presente. Arrumava as malas. Abria a garrafa. Trancava a porta. Ficava com medo. Ficava cego. Eles sempre têm razão. E se não tinham, vão acabar tendo. Papai. Um pé acertou Harry no peito. Ele recuperou a visão. Oleg estava esperneando no ar na sua frente com a cabeça parecendo sair da mão de Valer. O elevador havia parado. Ele viu logo por quê. A grade não estava encaixada. Harry olhou para Vertem, que estava sentado no chão com o olhar congelado. Harry! Gritou a voz de Valer do lado de fora. Faça o elevador subir, senão atiro no menino. Harry se levantou e se abaixou rapidinho, mas deu para ver o que precisava. A porta para o quarto andar estava meio metro acima do elevador. Se atirar daí, Tangent terá o assassinato gravado em filme, disse Harry. Ele ouviu o riso baixo de Valer. Diga, Harry, se essa cavalaria existisse, não deveria ter cavalgado para cá faz tempo? Papai, Oleg gemeu. Harry fechou os olhos. Escute, Tom. O elevador não vai andar enquanto a grade não estiver bem fechada. Seu braço está entre as barras de ferro, por isso tem que soltar Oleg para podermos fechá-la. Vai a ler riu novamente. Você acha que eu sou idiota, Harry? É só puxar aquela grade alguns centímetros. Dá para fazer isso sem eu soltar o menino. Harry olhou para Vertem, mas este fitou com um olhar distante. Ok, disse Harry, mas estamos algemados, por isso preciso da ajuda de Vertem. E parece que ele está viajando. Vertem? Gritou Valer. Está ouvindo? Vertem levantou um pouco a cabeça. Lembra de Lodin? Vertem? Seu antecessor em Praga. O eco rolou escada abaixo. Vertem engoliu em seco. A cabeça no torno mecânico. Quer experimentar? Vertem se levantou cambaleando. Harry pegou o colarinho dele e o puxou para perto de si. Está entendendo o que fazer? Vertem? Gritou para o rosto pálido sonâmbulo enquanto enfiava a mão no bolso de trás e pegava uma chave. Tem que cuidar para que a grade não desencaixe de novo. Está ouvindo? Tem que segurar a grade quando eu acionar o elevador. Harry apontou para um dos botões gastos na parede. Vertem olhou longamente para Harry, que enfiou a chave na fechadura das algemas e a girou. Depois fez que sim com a cabeça. Ok, gritou Harry. Estamos prontos. Vamos botar a grade no lugar. Vertem se posicionou com as costas para a grade. Agarrou-a com as duas mãos e puxou-a para a direita. Vai a ler gemeu quando as barras puxaram seu braço na mesma direção. Ouviu-se um clique macio quando a grade se encaixou no ponto certo do chão. Pronto, gritou Harry. Esperaram. Harry deu um passo à frente e olhou para cima. Na fenda entre a janelinha da porta e o ombro de Valer, viu dois olhos encarando. Um olho escancarado de Valer e outro cego da pistola preta. Venham para cá, disse Valer. Se poupar o menino, disse Harry. Combinado. Harry fez que sim com a cabeça, devagar. Depois apertou o botão do elevador. Eu sabia que você ia acabar fazendo a coisa certa, Harry. É o que se costuma fazer. Ele viu uma das sobrancelhas de Valer se abaixar de repente. Talvez por descobrir que a algema pendia do braço de Harry. Talvez por algo no tom de voz dele. Ou talvez por ele também sentir que o momento havia chegado. Zuniu um cabo de aço quando o elevador deu um tranco. No mesmo instante, Harry deu um passo rápido para frente e ficou na ponta dos pés.
Ouviu-se um clique seco quando a algema se fechou em volta do punho de Valer. Quimé? Começou Valer. Harry levantou os pés. As algemas se encravaram nos punhos de ambos quando os 92 quilos de Harry puxaram Valer para baixo. Valer tentou resistir, mas o braço foi arrastado para dentro da janelinha até parar no ombro. Um dia de merda. Me solte. Valer gritou com o lado do rosto prensado contra a fria porta de ferro. Tentou puxar o braço, mas era pesado demais. Gritou de raiva e bateu com a pistola com toda a força na porta de ferro. Não era para ser assim. Eles destruíram tudo para ele. Destruíram e pisotearam um castelo de areia e depois ficaram lá rindo. Mas eles iriam ver. Um dia todos iriam ver. Foi quando percebeu que as barras da grade se moveram contra o braço, que o elevador estava em movimento, mas para o lado errado. Para baixo. Ele sentiu um aperto na garganta quando a ficha caiu. Que seria prensado. Que o elevador se tornará uma guilhotina em câmera lenta. Que a maldição estava prestes a atingi-lo. Segure a grade, Siverten, gritou Harry. Valer soltou Oleg e tentou recuperar o braço. Mas Harry era pesado demais. Valer entrou em pânico. Fez uma nova tentativa desesperada de puxar o braço. E mais uma. Seus pés deslizaram no piso liso. Ele sentiu o interior do teto do elevador encostar em seu ombro. Perdeu a razão. Não, Harry, pare. Ele queria gritar, mas o choro abafou suas palavras. Por piedade. Capítulo 43. Noite de terça-feira. Rolex. Tic-tac. Harry estava de olhos fechados contando as batidas do ponteiro de segundos. Pensou que o tempo devia estar razoavelmente certo, já que era um relógio Rolex de ouro. Tic-tac. Se estivesse contando corretamente, já estaria no elevador havia 15 minutos. 900 segundos. Apertou o botão entre o primeiro andar e o porão, dizendo que estavam seguros, mas era preciso esperar um pouco. Havia 900 segundos, estavam bem quietinhos, tentando ouvir passos, vozes, portas sendo abertas ou fechadas. De olhos fechados, Harry contava os 900 tiques do relógio Rolex no pulso do braço ensanguentado no chão do elevador, ao qual ele ainda estava algemado. Tic-tac. Abriu os olhos. Destrancou as algemas, tentando imaginar uma forma de entrar no porta-malas do carro agora que tinha engolido a chave. Oleg, sussurrou Harry, e chacoalhou com cuidado o ombro dormente do menino. Estou precisando da sua ajuda. Oleg se pôs de pé. Qual é a ideia? Perguntou Siverten, e olhou para Oleg, que subira no ombro de Harry e agora tentava soltar o tubo fluorescente do teto. Pegue, disse Harry. Siverten levantou os braços para pegar o tubo que Oleg estendera para ele. Primeiro, para acostumar meus olhos ao escuro do porão antes de eu sair, respondeu Harry. Segundo, para que a gente não sirva de mira iluminada na hora em que a porta do elevador se abrir. Vai a ler? No porão? A voz de Siverten soava incrédula. De jeito nenhum, ninguém pode sobreviver a uma coisa dessas. Ele apontou com o tubo para o pálido braço, no chão que parecia ser moldado em cera. Imagine a quantidade de sangue que ele perdeu. E o choque. Estou tentando imaginar qualquer coisa, disse Harry. Ficou escuro. Tic-tac. Harry saiu do elevador, deu um passo para o lado e se agachou. Ouviu a porta se fechar atrás de si. Esperou até ouvir o elevador se mover. Combinaram de parar o elevador entre o porão e o primeiro andar, onde estariam seguros. Ele prendeu a respiração e prestou atenção a ruídos. Por enquanto, nenhum sinal de fantasmas. Ele se levantou. Uma luz pálida entrou por uma porta que dava para o outro lado do porão. Atrás da tela de arame vislumbrou móveis de jardim, comodas velhas e pontas de esquis. Harry apalpou a parede. Encontrou uma porta e abriu. Sentiu o cheiro doce de lixo. Estava no caminho certo. Pesou em sacos de lixo rasgados, cascas de ovo e caixas de leite enquanto procurava no calor úmido do apodrecimento. A pistola estava perto da parede, ainda com um pedaço de fita adesiva. Antes de sair, certificou-se de que ainda estava carregada. Ele se agachou e foi em direção à porta de onde vinha a luz. Devia ser a que dava para a escadaria. Só quando chegou mais perto é que viu o contorno escuro contra o vidro. De um rosto. Automaticamente agachou-se até entender que a pessoa não podia vê-lo no escuro. Ele segurou a pistola com as duas mãos, na frente do corpo, deu mais 2 passos. O rosto estava prensado contra o vidro com os traços irreconhecíveis. Harry mantinha bem na mira. Era Valer. Os olhos escancarados olhavam fixamente para algo no escuro atrás dele. O coração de Harry batia com tanta força que ele não conseguia mirar sem tremer. Ele esperou. Segundos se passaram. Nada aconteceu. Então baixou a pistola e se endireitou. Aproximou-se do vidro e olhou para dentro do olhar vítreo de Valer. Os olhos já estavam cobertos por uma película branco-azulada. Harry se virou e olhou para o escuro. Não importava o que Valer tinha visto, já não estava mais lá. Harry ficou quieto e sentiu seu pulso bater, teimoso e insistente. Tic-tac. Ele não sabia bem o significado daquilo, além de que estava vivo, porque o homem no outro lado da porta estava morto. E ele poderia abrir a porta, pôr a mão na pele dele e sentir o calor abandoná-lo, sentir a pele se transformar, perder a materialidade e se tornar embalagem. Harry encostou a testa na de Valer. O vidro frio queimava como gelo na pele.
Capítulo 44. Madrugada de terça-feira. Murmúrio. Estavam parados no sinal vermelho na praça Alexander Kiela. Os limpadores de para-brisa lutavam à direita e à esquerda. Em 1h30, o amanhecer daria a primeira pincelada de luz. Mas ainda era noite e as nuvens formavam uma lona preto-acinzentada sobre a cidade. Harry estava no banco de trás com o braço em torno de Oleg. Uma mulher e um homem vieram cambaleando na sua direção no calçadão vazio. Já havia passado 1 hora desde que Harry, Siverten e Oleg deixaram o elevador. Saíram na chuva para o campo em frente ao prédio e se sentaram no gramado seco embaixo do grande carvalho que Harry vira da janela. De lá, Harry ligou primeiro para o jornal Dagbladet e falou com o redator de plantão. Depois ligou para Barney Mler, contou os acontecimentos e pediu para rastrear Sten Ekelan. Por fim ligou para Akel e a acordou. 20 minutos depois, a praça em frente ao prédio dos estudantes foi iluminada por flashes e luzes giratórias da polícia e da imprensa, como sempre unidas. Harry, Oleg e Siverten ficaram embaixo do carvalho observando todos entrarem e saírem do prédio. Ele apagou o cigarro. Pois é, disse Siverten. Character, disse Harry. Siverten fez que sim com a cabeça e disse, dessa não me lembrei. Em seguida foram para a praça e Mler veio correndo para enfiá-los num carro da polícia. Primeiro foram à sede da polícia para um breve interrogatório. Ou relato de missão, termo mais suave usado por Mler. Quando Siverten foi levado para a prisão, Harry fez questão de que fosse vigiado 24 horas por dia por 2 policiais. Um pouco surpreso, Mler perguntou a Harry se ele achava que o risco de prisioneiro fugir era tão grande assim. Ele fez que não com a cabeça e Mler se aquietou sem mais perguntas. Ligaram para pedir uma patrulha para deixar Oleg em casa. O sinal zuniu forte na noite quieta quando um casal atravessou a rua. O homem tinha cedido sua jaqueta à mulher, que a segurava por cima da cabeça. A camisa do homem estava grudada ao corpo e algo fazia dar gargalhadas. Harry achou que havia algo de familiar neles. O sinal ficou verde. De relance viu o cabelo ruivo por baixo da jaqueta antes do casal desaparecer. Logo depois, como num passe de mágica, parou de chover e as nuvens desapareceram. Uma lua nova brilhou no céu preto sobre o fiorde de Oslo. Finalmente, disse Mler, e se virou sorridente no banco de passageiro. Harry supôs que ele se referia à chuva. Finalmente, respondeu, sem tirar o olhar da lua. Você é um rapaz bastante corajoso, disse Mler, dando um tapa no joelho de Oleg, que sorriu palidamente e olhou para Harry. Mler se virou para a frente. A dor de estômago passou, disse. Sumiu. Haviam encontrado Sten Ekelan no mesmo lugar para o qual levaram Siverten, na prisão. De acordo com os documentos de Grote e Chorão, Ekelan fora levado por valer por suspeita de dirigir alcoolizado. O exame de sangue confirmou um nível baixo de álcool. Quando Mler deu ordens para cancelar todas as formalidades e soltar Ekelan de imediato, o Grote e Chorão, surpreendentemente, não tinha nenhuma objeção. Pelo contrário, estava gentil como nunca. Raquel estava esperando na porta quando o carro da polícia entrou no cascalho do pátio em frente de casa. Harry se inclinou por cima de Oleg e abriu a porta. Oleg saltou e correu para a mãe. Mler e Harry ficaram olhando os dois se abraçarem em silêncio na escadaria. O celular de Mler tocou e ele atendeu. Disse 2 sim e um ok e desligou. Era Beate. Acharam um saco cheio de traje de motoboy na lata de lixo do pátio do Barley. Vai ser um inferno, disse Mler. Todos vão querer um pedaço de você, Harry. A imprensa, as rádios, a TV2. Estrangeiros também. Já ouviram falar do motoboy assassino até na Espanha. Imagine. Bem, você já passou por tudo isso antes. Já sabe como é. Vou sobreviver. Com certeza. Também temos fotos do que aconteceu no prédio dos estudantes esta noite. Só queria saber como Tangent conseguiu ligar o equipamento do ônibus no domingo à tarde, esquecer de desligá-lo e depois pegar o trem para sua cidade no interior. Mler olhou indagador para Harry, mas ele não respondeu. E sorte sua que ele apagou o suficiente no disco rígido para ter espaço para vários dias de gravação. De fato, é incrível. Quase daria para pensar que foi planejado. Quase, murmurou Harry. Vai haver uma investigação interna. Entrei em contato com a corregedoria informando-os sobre as atividades de Valer. Não estamos descartando a ideia de que este caso possa ter ramificações dentro da corporação. Vou ter a primeira reunião com eles amanhã. Vamos apurar tudo em detalhes, Harry. Ok, chefe? Ok? Você não me parece muito convencido. Bem, você está? Por quê? Deveria não estar. Você também não sabe em quem confiar. Mler piscou 2 vezes, sem achar uma resposta, e lançou um olhar ao policial no volante. Pode esperar um pouco, chefe? Harry saltou do carro. Raquel soltou Oleg, que entrou em casa. Ela estava de braços cruzados e olhava fixamente para a camisa dele quando Harry parou diante dela. Está molhado? Disse ela. Bem, quem está na chuva é para se molhar. Ela esboçou um sorriso triste e pousou a palma da mão no rosto dele. Acabou agora? Perguntou ela, sussurrando. Acabou, por hora. Ela fechou os olhos e se inclinou para a frente. Ele a abraçou. Ele vai ficar bem, disse Harry. Eu sei. Ele disse que não estava com tanto medo, porque você estava lá. E você? Estou bem. E é verdade que acabou? Acabou, murmurou ele por entre seus cabelos. Último dia no trabalho. Ótimo, disse ela. Ele sentiu o corpo dela se aconchegar, preenchendo todos os pequenos espaços vazios entre eles. Na semana que vem começo no emprego novo.
Vai ser muito bom. Aquele que um colega seu arranjou para você? Perguntou ela, e pôs a mão na nuca dele. Sim. O cheiro dela enchia a cabeça dele. Sten. Você se lembra do Sten? O motorista de táxi? É. Tem exame de carteira de motorista de táxi na terça. Todos os dias tem decorado os nomes das ruas de Oslo. Ela riu e o beijou na boca. O que você acha? Perguntou ele. Acho que está maluco. O riso dela rumorejou feito um córrego nos seus ouvidos. Ele secou uma lágrima no seu rosto. Preciso ir. Ela esboçou um sorriso, mas Harry viu que ela não ia conseguir. Não estou conseguindo, disse ela, antes de o choro rasgar sua voz. Vai conseguir, disse Harry. Não vou conseguir, sem você. Não é verdade, respondeu Harry, e a puxou para perto de si de novo. Você consegue, se arranja muito bem sem mim. A questão é se você consegue se arranjar comigo. É essa a pergunta, sussurrou ela. Eu sei que você tem que pensar na questão. Você não sabe de nada. Pense bem, Raquel. Ela se inclinou para trás, ele sentiu a curva das costas dela. Ela estudou o rosto dele. Procurando por algo diferente, pensou ele. Não vá, Harry. Tenho um compromisso. Se quiser, posso vir amanhã cedo. Podemos, sim? Não sei. Não tenho nenhum plano. Ou ideias. Está bem assim? Ela sorriu. Está perfeito. Ele olhou para os lábios dela. Hesitou. Beijou-os e foi embora. Aqui? Perguntou o policial ao volante, olhando no retrovisor. Não está fechado? 12:00 às 3 em dias úteis, respondeu Harry. O motorista parou na calçada em frente ao boxer. Você vem, chefe? Blair fez que não com a cabeça. Ele quer falar com você sozinho. O serviço já havia terminado havia tempo e os últimos fregueses estavam saindo. O chefe do DIC estava à mesma mesa da outra vez. A cavidade ocular profunda oculta na sombra. O grande copo de chope estava quase vazio. Uma brecha se abriu em seu rosto. Parabéns, Harry. Harry se sentou no banco comprido. Excelente trabalho. Mas tem que contar como chegou à conclusão de que Siverten não era o motoboy assassino. Eu vi uma foto de Siverten em Praga e lembrei que tinha visto uma foto de Barley e Lisbeth do mesmo lugar. Além do que, a perícia técnica verificou restos de excremento sob a unha de... O chefe do DIC se inclinou por cima da mesa e pôs uma das mãos no braço de Harry. Seu hálito cheirava cerveja e tabaco. Não me referi às provas, Harry. Estou falando da ideia, da suspeita, o que fez com que ligasse os indícios ao homem certo. Qual foi o momento inspirador, quando lhe ocorreu a ideia pela primeira vez? Harry deu de ombros. A gente tem todos os tipos de pensamento o tempo todo. Mas, sim, estava certinho demais. O que quer dizer? Harry se coçou no queixo. Sabia que Duke Ellington costumava pedir ao afinador de piano para não afinar totalmente? Não. Quando um piano está afinado e tecnicamente perfeito, o som não é bom. Não há nada de errado, mas ele perde um pouco do calor, da sensação de ser verdadeiro. Harry cutucou um pedaço de tinta solta na superfície da mesa. O motoboy assassino nos deu um código perfeito que informou exatamente onde e quando. Mas não o porquê. Por isso, ele nos fez focar direto nas ações em vez de no motivo. E todos os caçadores sabem que se quiserem ver a presa no escuro, não devem focar diretamente nela, mas um pouco ao lado. E foi só quando parei de olhar diretamente para os fatos que ouvi o motivo. Ouviu? Sim. Que esses assassinatos seriais eram perfeitos demais. Parecia certo, mas não verdadeiro. Os assassinatos seguiram a receita à risca, dando uma explicação tão plausível quanto uma mentira, mas raramente tão plausível quanto a verdade. Então você entendeu? Não. Mas parei de fixar o olhar num ponto só. Meu olhar se expandiu. O chefe do DIC fez que sim com a cabeça enquanto olhava para o copo de chope bojudo que girava entre as mãos na mesa. Soava como um afiador de facas no recinto quieto, quase vazio. Ele pigarreou. Eu me enganei a respeito de valer, Harry. E sinto muito por isso. Harry não respondeu. O que queria dizer é que não vou assinar seu documento de demissão. Quero que continue no emprego. Quero que saiba que tem minha confiança. Minha total confiança. E espero, Harry. Ele levantou o rosto e uma brecha, uma espécie de sorriso, apareceu na parte inferior, que eu tenha a sua. Vou ter que pensar sobre isso, disse Harry. A brecha sumiu. Aquilo sobre o trabalho emendou. O chefe do DC voltou a sorrir. Desta vez chegou aos olhos. Claro, deixe-me pagar um chope, Harry. Estão fechados, mas se eu mandar, sou alcoólatra. Por um momento, o chefe do DC ficou perplexo. Depois soltou um riso curto. Desculpe, fui leviano. Outra coisa, Harry, você já... Harry esperou até o copo completar outra volta. Pensou sobre a maneira como quer expor este caso. Expor? Sim, no relatório. E para a imprensa. Todos vão querer falar com você. E vão pôr a polícia toda sob a lupa se o contrabando de armas de valer vazar. Por isso é importante você não dizer. Harry procurou o maço de cigarros enquanto o chefe procurava as palavras. Não dar uma versão que possa dar margem a interpretações erradas, disse, por fim. Harry esboçou um sorriso e olhou para seu último cigarro. Resoluto, o chefe do DC tomou o resto do chope e enxugou a boca com o dorso da mão. Ele disse alguma coisa. Harry levantou uma sobrancelha. Valer, quer dizer? Sim. Ele disse algo antes de morrer? Mencionou os comparsas? Outras pessoas envolvidas?
Harry se decidiu a guardar o último cigarro. Não, ele não disse nada. Nada mesmo. Uma pena. O chefe do DIC olhou sem expressão no rosto. E aquelas gravações? Elas revelam alguma coisa nesse sentido. Harry encarou o olhar azul do chefe. Pelo que Harry sabia, o chefe estava na polícia durante toda a sua vida profissional. O nariz era afiado como a lâmina de um machado, a boca reta e transversal, e as mãos eram grandes e grossas. Ele fazia parte da fundação da corporação, granito duro, mas seguro. Quem sabe? Respondeu Harry. De qualquer maneira, não há motivo para se preocupar, pois neste caso haverá uma versão que não dará margem a... Harry conseguiu por fim soltar a crosta seca da tinta. Interpretações erradas. Como por comando, as luzes do local começaram a piscar. Harry se levantou. Eles se olharam. Quer uma carona? Perguntou o chefe do DIC. Harry fez que não com a cabeça. Vou a pé. O chefe do DIC se despediu de Harry com um aperto de mão forte e demorado. Harry começou a se dirigir à porta, mas parou e se virou. Aliás, lembrei de uma coisa que Valer disse. A sobrancelha branca do chefe abaixou. Disse, com cautela. Sim. Ele pediu clemência. Harry pegou o atalho pelo cemitério do nosso Salvador. As árvores pingavam. As gotas acertavam as folhas com breves suspiros antes de chegar à terra, que a chupava, sedenta. Ele andou pelo atalho entre os túmulos, ouvindo os mortos conversarem entre si, murmurando. Parou, escutou. A sede da igrejinha de Gamiaquer estava na sua frente, escura, dormindo. Eles sussurravam estalando suas línguas molhadas. Ele virou à esquerda e saiu pelo portão. Quando Harry chegou ao seu apartamento, tirou as roupas, ligou o chuveiro e abriu a água quente. O vapor grudou nas paredes e ele ficou lá até sua pele ficar vermelha e sensível. Entrou no quarto. A água evaporou e ele deitou na cama sem se enxugar. Fechou os olhos e esperou. Pelo sono, ou pelas imagens, o que viesse primeiro. Em vez disso, veio o murmúrio. Ele escutou. Sobre o que estariam murmurando, que planos faziam. Falavam em código. Ele se sentou. Encostou a cabeça na parede e sentiu o contorno da estrela do diabo no couro cabeludo. Olhou o relógio. Logo ia amanhecer. Ele se levantou e foi até o corredor. Procurou no paletó e encontrou o último cigarro. Rasgou o filtro e acendeu. Sentou-se na poltrona da sala e esperou o dia clarear. A luz da lua entrou na sala. Pensou em Valer, que olhava para a eternidade. E no homem com quem tinha conversado na cidade velha, depois do diálogo com Valer no terraço, em frente à cantina. Fora fácil encontrá-lo, porque ele tinha mantido seu apelido e ainda trabalhava na banca de jornal da família. Tom Bru? Respondeu o homem atrás do balcão velho, passando a mão pelo cabelo ceboso. Claro que me lembro dele. Coitado. Em casa apanhava bastante do pai, um pedreiro desempregado. Bebia. Amigo? Não, eu não era camarada de Tom Bru. Isso mesmo, sou aquele que eles chamam de solo. Viagem de trem? O homem soltou uma gargalhada. Nunca peguei o trem para além da cidade de Moss, sabe? Na verdade, não acho que Tom Brum tivesse muitos amigos. Eu me lembro dele como um cara bonzinho, um cara que ajudava velhinhas a atravessar a rua, um pouco escoteiro, mas um pouco esquisito. Aliás, houve suspeita em torno da morte do pai. Um acidente bastante estranho, sabe? Harry passou o dedo na superfície lisa da mesa. Sentiu pequenas partículas grudarem na pele. Sabia que era poeira amarela do cinzel. A luz vermelha da secretária eletrônica piscava. Devia ser algum jornalista. Começaria aquela manhã. Harry pôs a ponta do dedo na língua. Sentiu um gosto amargo. Alvenaria. Ele já imaginava que fosse da parede acima da porta do 406, quando Willibald talhara a estrela do diabo com seu cinzel. Harry estalou a língua. Nesse caso, a mistura que o pedreiro tinha usado era bastante curiosa, pois tinha gosto de outra coisa também. Algo doce. Não, metálico. Tinha gosto de ovo.